Olá a todos, boa tarde. Eu sou o Rodrigo Lopes, do Marketing da Danfoss. Eu gostaria de dar as boas-vindas ao webinar Segurança, Dimensionamento e Tubulação de Descarga de Válvulas de Segurança, com o engenheiro Gilberto Souza. Esperamos que esse tema possa fortalecer a aprendizagem e conhecimento de todos os nossos espectadores e agradecemos pela presença. Continuando, vamos compartilhar algumas informações úteis para incrementar a sua experiência. A visualização que verão a seguir pode estar situada em posições diferentes na sua tela, mas compartilharemos a função de cada uma delas. No lado esquerdo superior, você verá as webcams dos apresentadores. Logo abaixo está disponível o campo para você enviar as suas perguntas. Em seguida, temos informações adicionais sobre o tema e, em alguns casos, links para download de materiais. Centralizado, você verá a apresentação. Você poderá deslizar, aumentando ou reduzindo esse campo. À direita estão disponíveis as informações dos nossos palestrantes. Você poderá entrar em contato com eles no e-mail que está disponível. Se estiver habilitado, você poderá agendar uma reunião com o time de vendas. Na parte inferior da sua tela, você poderá personalizar a sua experiência. Também estão disponíveis os tópicos de reação, a pesquisa de satisfação e o certificado. Caso a apresentação ou a webcam do apresentador fique congelada, sugerimos que atualize a tela do seu navegador. Avisos gerais. Pedimos que, ao finalizar o webinar, respondam a nossa pesquisa de satisfação que estará visível em sua tela. A sua opinião é muito importante para nós. Não se esqueçam também de fazer o download do seu certificado de participação ao finalizar este webinar. Agora, passo a palavra ao Gilberto para que possamos seguir com a apresentação. Boa tarde, Gilberto. Boa tarde, Rodrigo. Obrigado. Boa tarde a todos que nos assistem. É um prazer poder apresentar, estar participando desses webinars da Danfoss. Junto comigo está o Danilo Galbino, que fez, no mês passado, também fez um webinar sobre baixa carga, né, de amônia. Também foi muito boa o tema. E hoje a gente vai tentar falar um pouco mais de segurança. Tá? Então, vamos focar hoje na válvula de segurança, tá? E o principal é justamente não só a válvula de segurança, mas sim a tubulação de entrada e saída da válvula de segurança, que é um item importante, né, para você garantir o bom funcionamento dessa válvula de segurança. Tá? Bom, antes de eu começar aqui a apresentação, hoje me ligou um cliente, né? Justamente falando, pô, Ana, se você vai falar de certificado de válvula de segurança no webinar, eu falei, não, na apresentação não tem, né? Mas antes de entrar na apresentação, então eu vou mostrar para vocês aqui, né, que é um detalhe que eu considero bastante importante, né, que ao se adquirir uma válvula de segurança, tá? Então aqui eu tenho a válvula de segurança, é a caixa que vem a válvula de segurança, tá? Ok? Aqui a gente tem o código dela, né, que vem aqui, né? E ao abrir, né, a caixa da válvula de segurança, tá, você vai encontrar isso aqui, né? Então, aqui eu tenho a própria válvula e eu tenho aqui dois papéis, tá, que são importantíssimos. Tá? O primeiro deles é um manual, tá, que está em várias línguas, ok? E tem a língua em português. Né? Então, se você abrir, né, esse manual, né, você vai ter aqui, né, algumas instruções em português para você instalar essa válvula, tá? E o outro
que é o mais importante, é o quê? O certificado da válvula de segurança. Tá? Então, esse certificado, né, deve ser o quê? Você deve encaminhar, né, para uma pessoa responsável que arquive isso junto com o prontuário do seu equipamento. Né? Então, é muito comum o cara, às vezes, pegar, abrir a caixa, isso aqui é uma instrução, isso aqui é um outro papel, ele instala a válvula de segurança, né? E acaba descartando junto com a embalagem o certificado. Tá? O certificado traz aqui o número de série, né, dessa válvula, tá? Então ela foi testada e aprovada. Tá? E então esse documento é importante que, né, toda vez que receber a válvula, quem for instalar essa válvula de segurança, tá, dê a instrução que, olha, pega o certificado e traz para mim, ou então você já abre a caixa e já tira o certificado e guarde. Por quê? Porque é muito comum hoje na Danfoss as pessoas ligarem, né, para poder pedir uma segunda via do certificado. Tá? Então, aqui tá, você tem a válvula de segurança. Tá? Aqui você tem, né, a plaqueta de identificação dela, tá? Onde traz justamente a data de fabricação, tá? O orifício da válvula de segurança, o número de série dela, que está no certificado, tá? E a pressão que ela foi ajustada. Tá? Aqui você tem o selo da válvula, toda a válvula vem com uma proteção inferior, né, de plástico, bem ajustada, e aqui em cima também. Isso é feito porque a válvula é fabricada na Dinamarca, né? E essa aqui, por exemplo, foi fabricada lá e ela sai de lá e vai para o mundo todo. Tá? Então, por isso que ela vem nessa embalagem e já vem protegendo aqui, né, o cone e a sede da válvula, como contra qualquer intempérie que seja, né, no transporte dessa válvula. Né? Até é curioso, uma vez eu fui numa instalação e vi que o cara tinha instalado a válvula de segurança e ele não tirou essa tampinha vermelha aqui, né? Eu falei, você não tirou, você instalou? Está instalado, está funcionando? Ele falou, está liberado. Mas você não tirou o tampão? Eu falei, não tirei, porque se um dia essa válvula abrir, o tampão vai embora, né? Então eu sei que abriu a válvula. Eu falei, cara, não é só isso que tem que colocar, não, tem que... Né? Tem mais aí que... Né? Colocar uma tubulação de descarga, porque a válvula dava para mim, para você ver, né? Então, né? Mas ele teve essa ideia e acabou deixando lá o tampão. Falei, legal, vou providenciar, então, né, uma tubulação de descarga, né? E para que não tenha... Mesmo que se abrir a válvula, esse tampãozinho vai parar, né? Ele falou, mas se parar muito longe é porque abriu bastante a válvula. Então, eu falei, cada coisa, né? Mas... Vamos lá, então. Então, assim, certificado acompanha a válvula. Cada vez que você comprar uma válvula de segurança Danfoss, estejam cientes que o certificado de calibração da válvula está junto com a válvula de segurança, junto dentro da embalagem. A Danfoss não manda isso depois, tá ok? Ela sempre acompanha o produto. Bom, vamos lá, então. Então, aqui a gente vai dar primeiro um aspectos gerais, né, da válvula de segurança, algumas características do projeto da válvula Danfoss, a seleção de válvulas através do próprio Selector, né, válvula de segurança, a seleção de tubulação, né, de entrada e descarga da válvula 3 vias, e no final aí a gente ainda vai ter alguns comentários, tá? Bom, válvula de segurança em geral, né? Então, sistemas de refrigeração são projetados com diferentes sistemas de segurança para protegê-lo contra condições inseguras, como pressão excessiva. Qualquer pressão interna excessiva previsível deve ser evitada ou aliviada com risco mínimo para pessoas, propriedade e meio ambiente. Dispositivos de alívio de pressão, como válvulas de alívio, válvulas de segurança, são projetadas justamente para aliviar o excesso de pressão automaticamente em uma determinada pressão de ajuste. Como eu mostrei para vocês, na válvula,
ela já tem lá a pressão que ela foi ajustada. Não excedendo o limite permitido e fechar após a pressão cair abaixo desse limite. Tá? Devem ser instaladas com uma válvula 3 vias para permitir a manutenção de uma válvula enquanto a outra ainda está em operação. Então, quando você não pode parar o equipamento para tirar a válvula, deixar o equipamento parado para mandar essa válvula para fora, né? Então é aconselhado que você instale essa válvula 3 vias. Deve ser montada perto, né, da parte do sistema que estão protegendo, então, a via de regra, você coloca a válvula de segurança o mais perto possível, né? Devem ser conectadas ao volume de fase gasosa de um recipiente, né? Como você vê, às vezes, em separador de líquido, reservatório de amônio, está sempre na parte superior, na parte gasosa. A queda de pressão do tubo de entrada e saída da válvula, né, de segurança é muito importante para o seu funcionamento. Tá? Você pode matar uma válvula se você não tomar cuidado nesse dimensionamento dessa tubulação. A extremidade da linha de descarga da válvula, das válvulas de segurança, tem que ser instalada de forma que ninguém se machuque em caso de abertura. Tá? Então, quando eu dou esse exemplo aqui para vocês, tá? Então, vocês estão vendo aqui parte de um separador de líquido. Então, foi colocado um resfriador de água. Então, embaixo desse separador tem um trocador a placas, tá? Que está fornecendo água gelada para o processo. Foi instalado fora por questões de espaço e por querer não gastar muita energia bombeando água gelada. Então, ele preferiu levar amônia e deixar o trocador ali perto. Então, observem, né, que aqui, né, a gente tem uma válvula de controle de pressão para evitar que a água congele no trocador. Então, ele colocou uma válvula ICS, né, 2 pilotos CVC e um piloto EBM. Tá? Então, a válvula de segurança está aqui e o que ele fez aqui? Ele pegou, né, caso tenha um funcionário, uma pessoa que, de repente, ajustando esse piloto CVP ou trocando uma bobina por ter queimado, e se nesse momento há um excesso de pressão no separador de líquido e essa válvula de segurança vier a abrir, né, ela vai descarregar justamente em frente à pessoa que está aqui fazendo esse serviço. Então, para evitar isso, foi colocado o quê? Uma tubulação de descarga. Caso a válvula bem abrir, ela não vai, né? Caso tenha uma pessoa aqui, ela não vai atingir essa pessoa, ela vai descarregar para cima, ok? Bom, falando das válvulas de segurança Danfoss, tá? Então eu tenho a linha SFA, que é a linha 15, né? Que vai de 10, a faixa de ajuste vai de 10 a 40 bar, tá? Então, essa válvula, por exemplo, tem um maior range de pressão justamente para o CO2. Eu acho que muitos de vocês, a Maikawa acabou lançando um vídeo agora, que um vídeo até muito bacana, eu gostei, porque eles mostram desde o início uma obra que eles fizeram aqui no interior de São Paulo, uma obra de baixa carga de amônia, onde eles usam amônia e CO2 como brine, né, CO2 bombeado, e na parte de CO2 nós usamos, né, as válvulas de segurança lá, Danfoss ajustada para 40 bar. Tá? Temos a linha de maior capacidade, que é a SFV, tanto a 20 como a 25. Né? Essa aqui, a faixa de ajuste dela vai de 10 a 25 bar. Tá? A BSV, né? 8, tá? Essa linha, tanto a SFA quanto a SFV, tá? Elas dependem da contrapressão. Então, são válvulas normalmente que descarregam para a atmosfera, então ela depende de uma contrapressão. Aí eu tenho a linha BSV, né? E a linha POV,
A BSV são válvulas de alívio, ela serve não só para alívio de pressão em sistema, como a gente vai ver depois, mais no final da apresentação, como ela pode pilotar também uma válvula POV, tá? Que é usada normalmente na descarga de compressor, e também todas de 10 a 25 bar é a faixa de atuação delas. Todas podem vir com 2 certificados. Esse que eu mostrei para você no início, tá? Que é um certificado Danfoss, onde são testadas numa bancada, né, homologada por esse órgão, por esse laboratório alemão TÜV. Tá? Tem um outro certificado que é o próprio TÜV. Como é que é feito isso? Tá? É na mesma bancada, só que esse teste é acompanhado por um, né, inspetor do próprio laboratório TÜV. Então, ele vai lá, né? Então, quando nós vendemos válvulas que querem esse certificado, a gente produz as válvulas e esse inspetor vai lá, né? E acompanha esse teste, tá? Então, além de ter lá um inspetor da Danfoss, vai ter também a assinatura e o carimbo do inspetor do TÜV. Então, é isso que muda. A Danfoss tem 2 tipos de certificados para as válvulas, tá? Mas o mais comum aqui, é aceito aqui no Brasil, o próprio certificado da Danfoss. Tá? As válvulas BSV e POV tem uma diferença, como eu falei, ela independe de contrapressão. Tá? Então, elas vão funcionar, elas não dependem do que tem na saída dela. Tá? Então, esse é o diferencial e a gente vai ver a aplicação mais lá na frente. Bom, a linha SA e SFV. Então, essas válvulas foram desenvolvidas, tá, para aplicação em refrigeração. Tá? Então, gases refrigerantes, ok? Então, já me ligaram, consigo colocar para água, consigo colocar... Não, não consegue. A válvula foi desenvolvida, né, para ser aplicada em plantas de refrigeração. Tá? Então, a pressão de abertura, normalmente, ela é menor ou igual à pressão de ajuste mais 10%, e a pressão de fechamento é, no caso, maior ou igual à pressão de ajuste menos 10%. Tá? Então, se nós pegarmos um gráfico aqui de abertura da válvula com as pressões, então eu tenho uma pressão de trabalho, né? Por exemplo, daquele separador de líquido que a gente viu ali anteriormente. Aí eu tenho uma pressão ajustada para a válvula, normalmente fica em torno de 15% a 20% acima da pressão de trabalho, e aqui você tem as condições que a válvula de segurança tem que trabalhar. Né? Então, ela começa a abrir, né? E ela tem que estar aberta 100%, né? Antes da pressão ajustada ser mais 10%. Tá? A mesma coisa é, quando eu consigo controlar, né, o meu sistema e baixar essa pressão, a válvula tem que fechar, ela vai chegar a 0 aqui, né, antes da pressão ajustada menos o 10%. Tá? Então, a válvula tem que trabalhar nessa faixa. Tem a pressão ajustada, então ela tem que abrir, eu tenho que garantir que ela vai abrir 100%, né? É importante isso, ela tem que ter uma resposta rápida, tá? Até 10% acima da pressão ajustada. E eu tenho também que garantir que ela vai fechar, tá, antes da minha pressão ajustada a menos 10%. Com isso eu consigo também evitar, se ela fecha com mais de 10%, eu vou continuar jogando ainda muita amônia fora. Tá? Então, as válvulas da Danfoss são certificadas, né, e todas trabalham nesse range. Aqui é um detalhe um pouco do projeto da válvula de segurança da Danfoss. Tá? Então, aqui a gente tem um parafuso, né, que eu consigo aqui ajustar a pressão da mola. Aqui eu tenho a própria mola, tá?
E a Danfoss, o que ela faz? Ela trabalha com vários tipos de mola, né? De modo que a faixa de variação da pressão da válvula é no máximo 3 bar. Né? Então, dependente, eu comprei uma válvula para 18 bar, eu quero colocar 25 bar. Não vai dar. Né? Essa mola não permite esse ajuste. Né? Então, porque senão você não garante a precisão. Você também tem um cone, né, de assento especial, né, que assegura realmente a abertura e fechamento dentro daquela faixa que nós vimos, de mais ou menos 10% em relação à pressão ajustada, e você garante uma vida longa para a válvula. Tá? Então, quando a gente fala do cone, é interessante observar o seguinte: a parte central do cone suporta a força da mola. Né? Talvez vocês não consigam ver, mas a parte metálica da mola, ela vai encostar no assento da válvula embaixo, tá? Bem aqui, ó. Tá? Então, o que acontece? O anel de vedação, ele aperta até um certo ponto, porque depois, né, a pressão da mola é descarregada no própria sede, no próprio assento do corpo da válvula de segurança. Então, por isso que eu garanto uma vida útil desse assento muito grande, para várias aberturas. Por quê? Porque ele não suporta o peso da mola. Se ele ficasse o tempo todo com a mola pressionando esse assento, que ele é de Teflon, ele vai cedendo com o tempo, vai formando aquele canal. Né? Isso aqui não acontece nessa válvula, por quê? Porque ele cede até um ponto que a parte metálica encosta no assento. Então eu não fico forçando esse Teflon. Tá? Então por isso que a gente garante uma vida útil, né, de várias aberturas na válvula. Outro detalhe da válvula, se você vê o cone, por que a gente fala válvula? Ela abre em 10% e fecha em 10%. Porque ele ele é um tipo de um cone. É como se fosse aqui um guarda-chuva. Quando a válvula começa a abrir, né, ela joga o fluxo para baixo. Então, isso aqui ajuda a válvula a abrir 100%. Então, a resposta da válvula é rápida, né, num caso de que você tenha um excesso de pressão no teu vaso. Então, e o objetivo é esse, né? O objetivo é a válvula ter uma resposta rápida e segura. Então, por isso que o cone, tá, foi desenvolvido com essa finalidade. Tá? Mas você tem, né, outras válvulas de segurança, né, que também funcionam, mas são projetos diferentes, têm designs diferentes, né, do projeto da Danfoss. Né? Então, se vocês observarem aqui, né, aqui a mola tem contato com o meio externo, aqui também, né, como aqui também. Tá? Então, isso serve para quê? Né? Seguramente é um bom lugar para sujeira, né, água e ferrugem, né? Porque a mola está em contato com o meio externo. Né? E essa aqui, por exemplo, nem tem, né, essa aqui é uma válvula descartável, né, porque quando ela abre, normalmente, dificilmente ela volta no próprio lugar, então, abriu, tem que trocar a válvula. Essa é uma característica do produto, foi desenvolvido para isso. Né? Você tem outros aqui. Né? Então, quando você olha aqui, né, essa aplicação, e você olha esse tipo de válvula que está aqui, tá? Então, por exemplo, o cara colocou um tubo aqui, tá? Isso aqui está, reparem que esse separador de líquido está ao tempo, tá? Ele está no tempo, ele está do lado externo do frigorífico, ok? Então, aqui pode entrar chuva, poeira, né? Inseto, né? Pode vir aqui, entrar aqui dentro, né? Então, dá para imaginar o que vai ficar aqui ou aqui. Né? Então, água, umidade, isso aqui vai enferrujar. Né? Então, tem que estar bem atento, né, como
instalou isso aqui. Quer dizer, a ideia, como eu falei para vocês inicial, né, qual que era? Proteger o ser humano. Ele protege, porque se o cara estiver aqui e ela vier abrir, realmente ela atingiu a finalidade. Mas a vida útil da válvula de segurança fica comprometida com esse tipo de instalação. Tá? Então tem que observar bem, né, como é que você está instalando a sua válvula de segurança. Como a mola a gente entende que é o coração da válvula, né? Então a Danfoss desenvolveu esse projeto de modo que a válvula fica enclausurada. Tá? Então ela fica protegida aqui. Tá? Ela não tem contato com o meio externo. Então aqui eu tenho uma junta plana, tá? Que ajuda a fazer a vedação. Como eu mostrei aqui no início, a superfície, a proteção externa é um bicromatizado. Tá? Dependendo do local que você vai instalar, é aconselhável você pintar a válvula de segurança, só não vai pintar a plaqueta de identificação, isso fica mais fácil para você ver. Como a mola está protegida, né, eu consigo o quê? Né, dar maior vida útil a ela. Perceba que a mola é longa, né? Quando vocês viram aqui o tamanho dessa válvula, então a mola é longa, por isso que a gente consegue ter uma precisão melhor na abertura da válvula. Tá? Aqui embaixo eu tenho rolamento, né, para baixa fricção quando a válvula abrir. Né, eu consegui deslocar esse eixo. Okay? A forma especial do cone para alta capacidade, como vocês já viram. E aqui embaixo eu tenho uma junta plana, né, a rosca aqui é BSP, rosca paralela, e eu tenho aqui no momento uma junta de alumínio que faz a vedação dessa válvula de segurança. Tá? Bom, normalmente numa instalação frigorífica, né, a gente está vendo aqui, a gente tem, mais comum seria isso, né, você tem uma válvula aqui no reservatório de amônia, né, uma outra válvula aqui no separador de líquido, a válvula POV que eu falei para vocês, né, então ela é pilotada por uma BSV e caso, né, na descarga eu tenha um aumento de pressão aqui, que faz, em vez de jogar para o meio ambiente, como ela não depende da contrapressão, ela alivia para a própria sucção do compressor. Tá? Então, em vez de eu jogar a amônia para fora, eu fico circulando o gás aqui no próprio compressor, tá? Até você tomar as devidas providências. Aqui a BSV, como ela não depende de contrapressão, ela pode trabalhar como uma válvula de alívio, ao invés de você, se você deixou alguém, porventura, deixou a amônia enclausurada dentro da bomba, né, ao invés de você colocar uma válvula de segurança para jogar a amônia para fora, você pode descarregar no próprio separador de líquido. Você não perde a amônia. Tá? E outra aplicação que tem surgido bastante é proteção de evaporadores, de estações de válvula. Já aconteceu de termos acidentes aqui, né, porque realmente se isolou uma câmara frigorífica, o piso estourou, então ela teve que parar uma câmara num lugar que tinha várias câmaras, né, e para trocar esse piso, então se isolou aquela câmara para fazer esse serviço no piso, aí alguém foi lá, né, não recolheu a amônia 100% e acabou fechando essas válvulas. Inclusive a válvula de alívio, né, que era uma válvula ICS com piloto CVP, mas ele, em vez de fechar a válvula aqui, né, entre o evaporador e a válvula solenoide, não, ele fechou a válvula que estava depois da solenoide. E a descarga da válvula de alívio de pressão estava aqui. Então, na realidade, ele fechou as primeiras válvulas de líquido, sucção e tinha gás quente também. Fechou as primeiras. Então, o que acontece? Ficou líquido confinado, subiu a temperatura do ambiente para poder fazer o serviço, né? Então a pressão subiu e estourou. Tá? E toda a amônia que tinha eram 6 evaporadores, acabou, né? Inundando
estourando toda aquela câmara e aí parou toda a instalação frigorífica, né? Então, um prejuízo danado para tirar toda aquela manha lá de dentro, né? Então, agora, para evitar isso, foi instalado essas válvulas de alívio, né? Para poder evitar, aumentar a segurança e evitar erros operacionais, tá? Então, a gente já tem algumas plantas já hoje, já estão comprando, montando estações de válvulas e evaporadores já também usando essa válvula BSV-8. Bom, vamos aqui no que interessa. A gente vai usar o Q-Selector, né, para dimensionar a válvula de segurança. Então, aqui está o espelho, né, do Q-Selector. Quem não tem a ferramenta, por favor, é de uso gratuito, você pode baixar no seu computador. Existem empresas que às vezes você não permite que você baixe um programa, mas você pode passar isso para o seu pessoal de TI, eles vão baixar esse programa, tá? E depois está sendo sempre atualizações, então quando tiver atualizações, talvez você tenha que falar com o seu pessoal de TI também para poder eles atualizarem, mas é só pedir para o pessoal de TI. Já vários clientes que eu conheço, que eu visito, eles tinham essa dificuldade, eu dei essa instrução, o cara do TI veio lá, não, tá, baixou, então está se usando dentro dos computadores da própria empresa, porque antes o cara só consegue usar isso, às vezes, no computador pessoal dele, na casa dele, né? Então, aqui, você vem aqui, válvulas e componentes de linha, tá? Aí aqui você vai escolher aqui, válvula de alívio de segurança, tá? Indo aqui, ele vai vir para essa tela, tá? Nessa tela aqui, a gente escolhe, né, adicionar válvula de descarga num tanque. Aí você vai simplesmente ter que colocar o quê? A pressão de ajuste que você quer, tá? Da válvula de segurança, o diâmetro desse vaso e o comprimento que ele tem. O comprimento é do cilindro, não desconsidera a calota, tá? Só de solda a solda entre as calotas, entre os fundos, tá? Então, aqui, neste caso aqui, esse reservatório, né, ele tem 2 metros de diâmetro por 6,5 metros de comprimento. Quando vem aqui, ele aparece a palavra tanque, né? Aí você pode vir aqui, clicar e renomear, né? Aí você apaga, deleta lá tanque 1 e escreve como eu escrevi aqui. Por exemplo, se for um reservatório, eu escrevi reservatório. Então, para uma pressão de ajuste 18 bar, tá? O programa eu selecionei essa válvula, é uma SFV20. São 2 válvulas que vão ser instaladas numa válvula 3 vias DSV2 2525. O que quer dizer 25? 25 é o diâmetro do tubo da entrada e aqui 25 é 1 polegada, é o tubo de saída da válvula. Então aqui a capacidade requerida é 1.621 kg por hora e a válvula, né, que nós selecionamos dá 1.922, né, quilocaloria por hora, ou quilos por hora, tá? Então a válvula está até com folga, né, em relação à capacidade que esse vaso aqui, que esse reservatório precisa. Vocês vão ver aqui que a altura, né, a pressão de alívio aqui é absoluta, porque não é a manométrica, né? Porque ele considerou aqui que a pressão vai ser 1 bar, que é a pressão, para você soma a pressão atmosférica mais 1 bar para ter a pressão absoluta. E lembra que, por que ele considera 20,8 se é 18? Né? 18, porque quando eu coloco 10% é 1,8, né? Então seria 19,8, seria a pressão que a válvula teria 100% aberta. E 20,8 porque 19,8 bar mais 1 bar, eu vou ter uma pressão absoluta de 20,8 bar. Tá? Então é isso que o programa dá. Então, lá, você vai e compra essa válvula, né, que é parecida com essa aqui que eu mostrei para vocês. Você vai lá, comprou as 2 válvulas de segurança e as válvulas 3 vias. E aí você vai instalar no seu reservatório de amônia.
Só que você vai precisar, né, vai ter já uma conexão de entrada no teu reservatório de amônia, você vai ter que colocar as conexões de saída. Vamos lá. Então, aqui, eu coloquei aqui, né, um tubo de 1 polegada, né, coloquei aqui que ele tem 0,2 metros, né, 20 centímetros, 200 milímetros, né, do reservatório até a válvula 3 vias. E na saída, eu vou ter que colocar um tubo de 2,5 metros, tá? Coloquei 2 curvas só, tá? Então, mas normalmente tem mais. E aí observem, né, que ele já me deu uma mensagem de erro. Tá? Então, não é que a válvula não atende, a válvula atende. Mas essa tubulação que eu coloquei aqui está matando a válvula. Por quê? Porque a tubulação que eu coloquei seguindo o diâmetro da válvula. Lembram? É 1 polegada. Então, eu usei o tubo de 1 polegada. Tá? Só que a perda de pressão admissível na descarga é até 10%. Acima de 10%, você está matando a válvula. Aqui eu estou com 14,1. Significa o quê? Que eu tenho que aumentar essa tubulação. Tá? Então, 1 polegada não vai resolver o meu problema. Tá? Então, eu tenho que vir aqui, desabilitar. Tá? Então, vou dar um clique, não vai ser o diâmetro da válvula, e eu vou ter que escolher um diâmetro aqui. Tá? Então, aqui eu cliquei, né? Escolhi um tubo de 1,25, e aí, beleza. Né? Perda de pressão na saída, caiu para 3,6%. Tá? Então, essa instalação está ok, o teu vaso está protegido. Tá? Você colocou agora uma tubulação de descarga que atende a válvula caso ela venha ser solicitada. Tá? Então, aqui, ó, eu saí de tubo de 1 polegada e fui, minto, 1,5. Falei 1,25, mas foi 1,5, né? 43. Né? Tá? Então, você vê, a válvula, saída dela é 1 polegada. Então, você tem que fazer o quê? Na saída da válvula, você vai ter que colocar um extensor, né, de 1 polegada para 1,5 e seguir com a tubulação em 1,5 polegada até ou para fora do lugar, ou em qualquer outro lugar, ou caso você venha colocar num coletor. Tá? Bom, se eu pretendo colocar esse reservatório num coletor onde vão ter outros separadores, o que você faz? Ao invés de você colocar novo aqui, não, você vem e clica de novo aqui nesse símbolo do cilindro. Tá? Automaticamente ele vai abrir um novo selecionamento. Tá? Então já tinha o reservatório, agora ele veio um outro tanque que eu renomeei para um separador de -10 e automaticamente o programa já traz o quê? O coletor. Tá? Então aqui onde vai estar as válvulas de segurança, tá? E aqui é onde você vai jogar isso num coletor. Tá? Então, observem aqui que quando ele entende, o programa entende o quê? Você está usando esse coletor, que no caso do reservatório é 1,5 polegada, ele não vai suportar mais esse separador de líquido. Então, eu tenho um separador de 1 metro de diâmetro, tá? Por 3 de comprimento, e a pressão aqui agora é 16 bar. Tá? Então, eu tenho uma válvula agora para 16 bar. Então, observem que o problema está de novo aqui, ó. Né? A pressão de descarga está maior, né? Eu estou uma perda maior do que 10%. Então, eu preciso alterar isso aqui. Tá? Então, quando eu venho aqui, tá? Então, o que eu fiz? A válvula permaneceu a mesma, mas eu alterei o quê? Alterei aqui. Aqui era 43, né, que era 1,5, eu já passei para 2 polegadas. Tá? Então, deixa eu voltar aqui. Tá? Então, aqui, hoje eu estou com 2 polegadas,
no coletor geral, né? Então eu tenho aqui, eu vou sair, no caso desse separador, o diâmetro aqui da válvula, que é meia polegada, atende para essa configuração, né? Então eu coloquei aqui comprimento 4 metros, né? 2 curvas. Então a própria saída da válvula atende a esse vaso de 1 metro por 3. Né? O que eu tive que alterar aqui foi, né, recorda, aqui estava 43, esse tubo não suporta os 2 separadores, né, os 2 vasos. Quando eu passei aqui para 2 polegadas, já atendeu. Tá? Mas eu ainda vou colocar mais um vaso aqui. Né? Eu tenho um reservatório, eu tenho um separador de menos 10, e agora eu preciso colocar um separador de menos 35. Então eu venho aqui de novo, né? Ele vai aparecer aqui, né? E eu peguei e já renomeei. Agora é um separador de líquido de menos 35. Esse tem 1,5 metro por 4 metros. E a pressão dele vai ser 13 bar. Tá? Então, ele está me dando aqui também, de novo, né? Erro. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que corrigir tanto o diâmetro da válvula, não dá para seguir aqui no caso, né, que é uma SFV15, né, não dá para seguir com 1 polegada, então a gente já alterou para 1,25 a saída da válvula, e vou ter que alterar aqui também. Né? Então aqui eu estava com 2 polegadas, né, e agora eu vou ter que passar para 2,5 polegadas, ok? Então, com isso, eu já tenho as tubulações de cada válvula, tá? Então aqui eu coloquei também de novo 4 metros, 2 curvas só, né? Mas você pode colocar mais curvas, tá? E aí você sabe que todas essas 3 linhas vão ter que cair num tubo, né? Aqui de pelo menos 2,5 polegadas, tá? Então, com isso, você garante o quê? Que todas as válvulas, né, o coletor vai atender todas. Ah, mas Gilberto, vem cá, mas peraí, você acha que todas as válvulas vão abrir ao mesmo tempo? Cara, é difícil, realmente. Mas eu já vivenciei no passado alguns incêndios, me recordo pela BRF de Rio Verde, Goiás, né? Houve um incêndio grande, né? Pegou toda a sala de máquinas, né? Então corre esse risco de um acidente, né? E a sala de máquinas ficar de uma forma que as pressões podem subir, né? E subir em todos os vasos ao mesmo tempo, tá? Então, você imagina, se num incêndio as válvulas de segurança abrem e alivia a pressão, porra, beleza. Agora, tu imagina se não alivia e um vaso desse vem a estourar. Quer dizer, além do próprio fato do incêndio estar ocorrendo, ainda você tem, né, uma amônia expandindo, quer dizer, quem está ali apagando o incêndio vai ter que correr, vai ter que... Então, o desastre pode ser muito maior, né, se isso vier a ocorrer. Então, por isso que é importante, né, que vocês estejam atentos a isso. É muito comum, eu tenho visto muitas vezes, essa tubulação de descarga das válvulas de segurança seguirem a mesma bitola da válvula de segurança, tá? Então, eu mostrei para vocês aqui que nem sempre elas atendem, ok? Então, hoje já tem uma ferramenta, você consegue, através daqui, né, imprimir um relatório, ok? Esse relatório, ele é baseado em uma norma europeia, mas é uma norma, tá? Então, no Brasil, logicamente, você tem as NSBRs, mas é uma norma, né, que, assim como uma norma brasileira é respeitada lá fora, né, nós também respeitamos as normas internacionais, ok? Então, você tem, né, um vazamento legal aqui para você poder dizer como é que você chegou, né, nesse dimensionamento.
Bom, aqui já foi falado. Bom, aqui é um portfólio das válvulas Danfoss, tá? Então, aqui tem a BSV, como eu já falei para vocês, que ela independe de contrapressão, tá? Então, hoje, a principal função dela, até pouco tempo, era pilotar essa válvula de segurança POV, tá? Nós temos a SFA 15, tá? E essa já depende de contrapressão, porque ela abre para a atmosfera. Aí você tem as válvulas 3 vias, tanto a DSV1 e a DSV2. Tá? Aqui a DSV1, aqui embaixo é a DSV2. Tá? Temos também a linha SFV20 e SFV25, também que depende de contrapressão. São válvulas de maior capacidade, tá? Também alivia para a atmosfera, e elas trabalham normalmente com a válvula de 3 vias DSV2, que é com flange. Tá? Temos também agora a linha nova, que a Danfoss desenvolveu, que é a SFA10, né? Que ela depende também de contrapressão e de baixa capacidade. Então, a gente tem usado isso também, essa válvula muito também, não só na refrigeração industrial, e hoje, como você tem muita baixa carga de amônia ou mesmo instalações, dá para usar com outros refrigerantes, né? Halogenados, né? E também tem uma válvula 3 vias para ela. Tá? Então, esse aqui praticamente é o nosso portfólio hoje de válvulas de segurança e válvulas 3 vias. Vamos lá. A válvula 3 vias, você tem a BSV10, né? A DSV1 e a DSV2. Essa aqui é ponta para rosca, essa aqui é solda, é que aqui está aquela proteçãozinha que eu mostrei na válvula de segurança, né? Aquele tampão plástico, né? E o cara pintou. Aqui também tem aqui os tampõezinhos plásticos, né? Que os caras colocam na embalagem, que eles pintam junto com a válvula, tá? Então, esses seriam os 3 modelos de válvula de 3 vias. Então, aqui a válvula de 3 vias, como vocês sabem, né? Então, aqui eu tenho uma válvula está em operação e a outra está em stand-by, tá? Então, tira-se o capacete, desloca, né? Esse pistão para cá, ela encosta aqui e veda, tá? Detalhe, por favor, não joguem esse capacete fora. É muito comum o cara tirar o capacete, manuseia a válvula e aí deixa o capacete jogado num canto, esquece de pôr. O capacete é importantíssimo, por quê? Porque ele protege esse prêmio-gacheta. Tá? Ele está aqui, ele está protegendo o prêmio-gacheta. Tá? Aqui eu tenho outro anel de vedação, quando eu aperto esse capacete, ele tem uma vedação aqui também. Então, você vai proteger e vai aumentar muito a vida útil desse prêmio-gacheta, né? Contra as intempéries, né? Às vezes você tem vasos, reservatório que está fora, né? Está no tempo, então você protege demais. E ao manusear isso aqui, sempre manusear, né? Não com muita rapidez, né? Bem suave, né? Porque não é uma coisa que você opera todo dia, né? Então, normalmente uma vez por ano, você vai a cada 6 meses, para não deixar toda uma válvula ficar parada, né, um ano todo, você pode estar alternando, né, a posição da válvula 3 vias. Aqui, como a gente viu já, né, só que colorido, a válvula de segurança propriamente dita, né, o cone, a mola aqui protegida. Né. Aqui a gente toma um certo cuidado, né? Quando você vai tirar essa válvula, porque aqui você soldou, né? Então, às vezes, aquela tal história, né? O cara põe uma chave aqui para tirar, coloca um alongador, e já houve casos, né? De passar muito tempo, o vaso tem muitos anos, e o cara, na hora de tirar essa válvula, apertou demais, né? Porque o cara sempre gosta de um prolongador, porque a válvula tem que vedar, e não é. Você encostou, ela tem um anel de vedação, né? É um torque só, mas o cara às vezes coloca um cano e aperta, e aí até que um belo dia
ao apertar, o que aconteceu? Ele quebrou a solda que estava aqui, tá? Entre a válvula 3 via e o reservatório, e era um reservatório de amônia, cara. Então trincou essa solda aqui e aí, né, Deus nos acuda. Tá? Então, cuidado ao tirar e colocar a válvula. Tá? A válvula da SV2, a diferença dela é que ela tem flanges. Né? Apesar que esse desenho aqui, né, a Danfoss hoje só tem flange aqui e tem flange aqui também. Eu peguei esse desenho só para vocês verem também como é que ela é. Ela é praticamente igual, tá? Mas a DSV2 mesmo agora é essa daqui, tá? Então a gente tem flange aqui e flange aqui. Tá? A única diferença é o quê? É que o torque não é total. Então você divide ele por 4, tá? Então você solta, né, a válvula, né, sempre sem ter muito esforço. Tá? Então aqui você fica melhor, você aumenta a vida útil e a segurança na fixação da própria válvula de segurança na válvula 3 vias. Tá? Então esse é um detalhe que hoje muitas empresas hoje estão optando por esse tipo de fixação das válvulas de segurança. Aqui a POV, a válvula de segurança, a BSV8, que a gente usa para compressor, uma válvula interessante, né? Porque é uma válvula de alta capacidade, mas ela é pilotada, né, por uma válvula BSV. Tá? Então, aqui eu tenho os canais de equalização. Tá? Então aqui, a pressão de descarga entra e vai no topo da válvula. A pressão de descarga está vindo aqui também. Tá? Aqui eu tenho uma válvula ajustada. Ah, mas se a pressão aqui em cima é a mesma de baixo, como é que a válvula fica fechada? Fica fechada por quê? Porque a área, né, aqui desse pistão é maior do que a do cone de baixo. Tá? Então a pressão é a mesma, mas como a área é maior aqui, eu mantenho, né, a válvula fechada. Tá? Quando a pressão excede a pressão ajustada aqui, o que acontece? A válvula começa a abrir e dá passagem aqui. Aqui eu tenho um orifício, que é o orifício de equalização. Esse excesso de pressão entra aqui embaixo desse cone. E aí ele começa a levantar esse pistão. Tá? Aqui eu tenho um orifício que alivia da válvula BSV para a sucção do compressor. Se for um pequeno aumento, às vezes até a própria BSV consegue aliviar por aqui. Tá? Então, quando começa a não aumentar a pressão, ela abre mais, a válvula começa a abrir mais aqui. Então, é uma válvula de alta capacidade, mais pilotada por aqui. Porque se a válvula é grande, por uma descarga de um compressor, se ela tivesse que abrir direto aqui, ela teria que aumentar muito a pressão, e aí quando ela abrir, é abrir de uma vez. Tá? E aí teria uma grande descarga na sucção do compressor. Isso vai gerar muita estabilidade. Então aqui eu consigo pilotar a válvula de modo que essa válvula vá abrindo, né, de modo a aliviar a pressão e manter aqui o compressor funcionando sem jogar amônia para fora. Né? Mas se eu tivesse uma válvula de segurança aqui com a descarga do compressor funcionando e eu jogando amônia para fora. Porra, né? Então aqui eu evito esse desperdício de amônia. Tá? A BSV, como eu falei para vocês, né, a gente tem usado também agora nas estações de válvula por causa disso. Né? Então, se porventura você fechar aqui, né, fechar essa válvula aqui, fechar o líquido, né? Como eu fechei essa válvula, tem uma válvula UFV, que é uma válvula de alívio de pressão. Tá? Mas essa válvula vai fazer o quê? Ela vai aliviar quando a pressão aqui chegar, por exemplo, a 7 bar. Se eu ajustei para 7, mas essa válvula está fechada. Né? Se aqui está fechado, a solenoide aqui também está fechado, né? Porque a solenoide não veda no sentido contrário, mas fechou. Eu isolei aquele ambiente, isolei aquela estação de válvula. Só que se ficou líquido confinado aqui, puta, já era.
né? Uma hora vai estourar. Estoura onde? Normalmente no evaporador. Né? Então, essa válvula você ajusta para uma pressão intermediária. Né? Então, aqui, se está ajustado para 7 bar, né? Então, às vezes, a pessoa está colocando aqui 13 bar, né? Já que tudo foi testado com... Né? Então, essa válvula vai aliviando, né, essa pressão, de modo que eu não vou ter uma pressão excessiva aqui, a modo de, em algum lugar, estourar essa válvula, estourar em algum lugar, estourar o equipamento. Né? Tenho também aqui nas bombas de amônia, né? Então, no caso aqui, deixa eu ver aqui. Não, ela não. Então, aqui, a gente tem... Eu posso proteger o quê? O meu depósito de óleo, tá? Talvez você vai colocar uma válvula de segurança e jogar para fora, no meio ambiente, você pode usar uma BSV, né? Porque você vai jogar de um lugar que tem pressão mais alta para um lugar que tem pressão mais baixa, tá? Lembrando que aqui também tem válvula de segurança, ok? Para bomba, né? Vamos supor que você fechou uma bomba, né? Deixou ela aqui, alguém cometeu um erro e fechou todas as válvulas e deixou líquido confinado dentro aqui. Então, para você proteger e não estourar o selo mecânico e ficar vazando amônia, né? Então você também pode, né, colocar uma válvula BSV aqui, né, que vai aliviar. Ah, tá, mas eu parei a instalação e deixei líquido confinado depois da válvula, né, depois da bomba. Né? Eu também posso, né, aliviar com uma BSV, né, a pressão dessa linha, se ficou líquido confinado aqui também, para a própria sucção, né, úmida do separador de líquido. Tá? Então, dá para você usar essa válvula, ela independe de contrapressão, tá? Então ela vai abrir, vai aliviar, como está aqui. Tá? Bom, basicamente era isso. Né? Deixa eu ver aqui. O que a gente tinha hoje para poder falarmos. Deixa eu ver uma coisa aqui. Bom, aqui eu coloquei hoje a equipe de vendas aqui de refrigeração industrial da Danfoss, né? Então tem a Edna, que acho que muita gente conhece, tem eu, Marcelo Cola e o Danilo Balbino agora. Tá? Então essa é a equipe aqui de refrigeração. Tá? Então era isso que a gente tinha hoje para apresentar para vocês, ok? Então fica aí a dica para vocês, né? Olha, use um programa CoSelector, né? Você vê que além de todas as outras funções que você pode estar verificando, dá esse item de segurança bem importante para vocês também poder estar checando as instalações de vocês, né, com relação às instalações das válvulas de segurança. Bom, da minha parte era só. Danilo, não sei se tem algum comentário aí para fazer. Tá, Gilberto, temos algumas perguntas aqui, tá? Para estar respondendo para a nossa audiência. Bom, pessoal, lembrando aí para continuar preenchendo, tá? Os dados para vocês conseguirem retirar depois o certificado, tá? Ao final da palestra. Bom, Gilberto, vou começar aqui com algumas perguntas, tá? A primeira, após a abertura da válvula, a mesma volta à sua condição original? Sim. Se a pressão no vaso caiu, né, você conseguiu controlar, né, a pressão, automaticamente a válvula tem que fechar. E ela vai fechar sempre antes dos 10% abaixo da tua pressão ajustada na válvula de segurança. Então, ali, por exemplo, 18 bar, né, a válvula vai fechar seguramente até 16,2 bar. Então, quando a válvula, a pressão cair, né, abaixo de 18, ela vai fechar. Né? O limite dela seria 16,2
18,2 bar, né? Que seria o 18 menos 10. Ok? Perfeito. Perfeito, Gilberto. Temos mais outras perguntas aqui, bacana, estamos recebendo bastante perguntas. Bom, pessoal, se a gente não conseguir responder todas as perguntas a tempo, tá? Nós vamos ter o contato de todos vocês e vamos mandar as respostas posteriormente, tá? Mas dando sequência aqui, a próxima pergunta. Para um condensador evaporativo, é possível o emprego de válvulas de segurança, de PSVs? Sim, é possível. Até a gente teve até... Porque assim, se você colocar hoje, por exemplo, o teu condensador, você tem vários condensadores, tá? E de repente você vai querer... você tem às vezes um coletor grande, e às vezes a instalação pode parar, você pode usar as válvulas de segurança sem problema. Eu estou lembrando de um caso agora que era, acho que era um subcooling, que era um condensador, que a amônia sai do reservatório e passa num subcooling que parece um condensador evaporativo, né? E às vezes, se tiver que parar aquele subcooling, né, e passar a amônia direto, né, por alguma razão, sei lá, bomba ou coisa desse tipo, o cara vai ter que fazer, então... tinha essa opção de colocar a válvula BSV também para, caso parasse aquele equipamento, então jogasse aquela amônia do caso ali, daquele equipamento até para um vaso de pressão mais baixa, tá? Então, é possível sim, né? Podia colocar num separador, né? Mas posso colocar num reservatório de amônia? Até dá, porque a pressão, se chegar, se o seu reservatório está com 13 bar, você colocou uma BSV 8 para 18 bar, então, quando ela abrir, ela vai descarregar aquele excesso de pressão no reservatório, porque o reservatório está com 13 bar. Então, é possível, sim, dá para usar todo que equipamento que você queira proteger. E como eu disse no começo, você tem que prevenir os locais que você possa ter aumento de pressão. Então, é isso que, dentro da instalação frigorífica, o cara tem que começar a enxergar, né? Inclusive, como a gente colocou na estação de válvula para degelo, ou nos próprios evaporadores, né? Então, nunca ninguém enxergou que ali podia ter um aumento de pressão, né? Mas... hoje, como foi quem teve na Expo Meet, né, a Edna fez uma apresentação do IA sobre, né, justamente golpes de ariete, né, então ela falou um pouco de líquido confinado, que às vezes pode aumentar a pressão e até mesmo em estações de válvulas. Então, você tem que estar olhando na instalação frigorífica aonde pode existir, onde eu vou ter amônia e se existe a possibilidade de ter um aumento de pressão em algum momento, né? Eu tenho líquido ali, se eu fechar, alguém vem aqui, fechar uma válvula aqui, fechar uma válvula lá, eu vou corro o risco de ter líquido confinado? Tem. Vai ter aumento de pressão? Vai. Então, que válvula que eu vou colocar? Aí você tem que ver, de acordo com a sua instalação, ou você coloca uma válvula de alívio como uma BSV que vai, né, jogar para um lugar de pressão mais baixa, ou você coloca uma válvula para jogar para a atmosfera. Então, depende muito de instalação frigorífica por instalação. Mas é importante, eu acho, que ter essa visão de operadores, né, de manutenção, né, quando se trata de instalações frigoríficas com amônia. Então, eu acho que cada técnico, cada operador, cada mecânico, né, dentro de uma instalação frigorífica, tem que estar sempre atento a essas questões. Perfeito. Bom, Gilberto, tem mais algumas perguntas aqui. Deixa eu ver a próxima. A respeito do exemplo da válvula de segurança, mandando da descarga para sucção.
essa alteração brusca na pressão e temperatura não seria arriscada para o bloco do compressor? Então, por isso que a válvula, né, ela não abre de uma vez. Tá? Então, você imagina o compressor succionando e a válvula, esse aumento de pressão, ele se dá, né? E logicamente, o que ele faz? Ele tenta aliviar, ele alivia, tenta não, ele alivia a pressão, né? De uma forma, eu acredito que, assim, né? Ela não abre de uma vez. Né? Então, então a pressão começa a subir, ela própria alivia a descarga, né? E faz com que, lógico, se subir a pressão, né, o compressor vai desligar, né, por outros parâmetros que você colocou, né, no painel de controle do teu compressor. Tá? Então, mas a intenção é que, por algum motivo, se você jogasse isso para a atmosfera, né, então o que acontece? Isso, né, você ia continuar, até que alguém parasse o compressor, e o compressor continuar descarregando para a atmosfera. Né? Se você colocou um coletor e jogar lá para fora, né, mas o objetivo justamente é esse, né, evitar essa descarga, mas é claro que não vai ser 100%, né, imagino eu, dentro do próprio compressor, porque você vai ter, né, outros painéis de controle, outras variáveis que vão, né, seguramente atuarem, né, junto à proteção do compressor. Perfeito. Bom, deixa eu mas separar aí tem mais... que chamar o Marcelo, depois tem que chamar o Marcelo Cola, você, quem mais? O Wesley, que trabalharam tudo na Johnson Controls, né? Usava umas POV, como é que é? KDV. Mas vai ficar para uma outra hora. KDV, isso aí. Bom, deixa eu separar aqui, tem muitas perguntas aqui, obrigado a todos que estão mandando. Qual a periodicidade ou recomendação de calibração necessária para as válvulas de segurança? Aí vai depender muito de país para país, né? Então, normalmente tem que seguir aí o que as NBR aqui no Brasil recomendam. Né? Então, muitos fazem anual, né? A gente conhece plantas, provavelmente multinacionais, né, que a cada 5 anos trocam as válvulas de segurança, independente de estar boas ou não. Né? Passados 5 anos, então sofrem 5 calibrações, na sexta é tirada a válvula e colocada uma nova. Então tudo isso depende muito de planta para planta. Né? A gente... Válvula de segurança da Danfoss, né? A gente tem notado que tem muitas empresas aí que hoje fazem inspeção, aferição dessas válvulas, e às vezes o cara não tem as ferramentas necessárias, né, para poder, às vezes, um torquímetro, e às vezes o cara tem dificuldade em abrir a válvula, né? Pô, mas essa válvula, não, precisa ter as ferramentas necessárias, né? E o Marcelo Cola, que é o nosso colega aí, né, porque trabalhava em aplicação, ele acabou, né, dando aí alguns treinamentos para as empresas aí que mexiam que tem dificuldade até em abrir a válvula. E a Danfoss não fornece a mola, né, em questão de manutenção, então ela fornece o cone, os anéis, né, mas a mola ela não fornece, tá? Então, ela entende que se um dia você tem que trocar a mola daquela válvula, por alguma razão você tem que descartar a válvula. Né? Porque o projeto da válvula foi feito, como eu mostrei para vocês, né? A mola teria uma vida útil. Né? Mas eu tenho válvulas aqui, até essa semana, o cara me mandou uma válvula, acho que era de 2007, uma válvula de segurança. Né?
Então, no Brasil, tem muitas válvulas aqui que estão mais de 10 anos aí, né, funcionando com várias aferições. Então, a vida útil da válvula ela é bem longa mesmo. Legal. Bom, uma última pergunta aqui, tá? E na sequência nós passamos para o nosso colega, para o Rodrigo. Nas válvulas de 3 vias, podemos deixar as 2 válvulas de segurança operando? Bom, poder pode, né? O programa, assim, quando ele seleciona a válvula 3 vias, tá? Como eu mostrei para vocês ali, a válvula 3 vias, ela foi testada, ela tem um KV, um coeficiente de vazão. Então, você manda aquele produto num laboratório, como todo produto Danfoss, né? Ele tem um coeficiente de vazão que foi feita uma medição dentro de um laboratório, né? Uma vazão de água, a pressão de 1 bar a 25 graus Celsius, então eu tenho um KV. Como é que foi medido o KV dessa válvula? No meio? Não. Certo? Como é que eu medi isso? Eu medi, né, operando uma válvula só. Por quê? Porque quando você vai tirar uma válvula para fazer manutenção ou aferição, eu vou ficar com uma válvula só. Então, aquele é o caminho. Então, aquela válvula, o programa seleciona, né, a válvula 3 vias, o coeficiente de vazão, a perda de carga na válvula 3 vias, com um canal só aberto. Se eu colocar no meio, eu não sei te dizer. Né? Por quê? Vai aumentar a perda de carga, porque ele vai desviar e vai para 2 válvulas. Né? E também tem a condição que quando você desvia, né, então eu tenho que... Eu dimensionei uma válvula de segurança para uma condição. Você pode colocar uma válvula 3 vias? Pode. Aí se eu colocar uma válvula só, né? Então, se você colocar uma válvula só, sem a válvula 3 vias, aquela válvula está dimensionada para atender aquilo. Quando você distribui, né, o que acontece? A válvula 3 vias é uma via e eu tenho que distribuir para 2. Né? Então, eu vou chegar com uma carga numa válvula e com uma carga na outra. Só que aquela válvula de segurança que eu dimensionei, para aquele vaso, era para uma válvula atender e não 2. Então, já gera uma perda de carga no desvio dentro da válvula 3 vias. Isso é mais ou menos mecânica dos fluidos. Né? E aí eu vou ter que empurrar 2 molas, né? Certo? Que eu projetei, eu dimensionei uma válvula de segurança para aquela vazão. Né? Então, assim, quando eu mostrei lá, você possa até retornar que era a massa requerida para a válvula é tantos quilos por hora e a capacidade da válvula é tanto, era maior. Tá? Então, aquela válvula, quando vier aquela massa, embaixo ela vai abrir dentro daqueles 10% para atender. Agora, se você deixa no meio, o programa não consegue garantir, será que a válvula vai abrir com 10%? Pode ser que não. Pode ser que a pressão suba mais de 10% e as 2 válvulas não abrem, porque as 2 estão grandes para aquela vazão. Então, o ideal é que você deixe o quê? Sempre uma válvula operando. Né? Porque aí eu vou garantir que a válvula 3 vias vai direcionar o fluxo para aquela válvula de segurança. Aí aquela mola, né, vai poder estar atendendo aquela vazão que foi projetada. O que eu aconselho, assim, às vezes alguém, uma periodicidade, está, de repente, passando de uma para outra, né, para não deixar uma válvula só funcionando o tempo todo. E assim, a gente chama bastante atenção com relação à segurança, né? Porque, às vezes, no dia a dia, as plantas, às vezes não tem tanta gente ali para operar, então, muitas vezes, o que acontece? Né? Você tem uma preocupação e uma incumbência, geração de frio. Geração de frio. Você tem que gerar frio. E nem sempre, os sistemas de segurança, você está ali, né, observando. Então, seja uma válvula de segurança, vou ter que fazer uma inspeção, vai ter uma visita, agora cadê aquela válvula, né? Ou detector de vazamento de amônia também, porque aí o cara põe lá e deixa, né? Né? E às vezes, vai ter uma vistoria, vai ter uma auditoria, vai ter uma visita do Ministério do Trabalho, seja do que for, e aí a segurança, vamos ver válvula, vamos ver detector, tá?
Então, assim, eu não recomendo, né, deixar a válvula 3 vias aberta no meio, ou uma ou outra. Perfeito. Bom, não temos mais perguntas aqui. Acho que nós tivemos o tempo aqui suficiente para guardar, mas se aparecer novas perguntas também a gente encaminha posteriormente as respostas. Eu vou passar a palavra então para o nosso suporte aqui da parte do marketing da Danfoss com o Rodrigo Lopes. Ok, muito obrigado, Gilberto, Danilo. Foi um ótimo webinar aí, muita informação, muito conhecimento. Esperamos que esse webinar tenha sido de grande valia para todos vocês que estão nos assistindo. E antes de nos despedirmos, vamos convidá-los vocês a seguirem as nossas redes sociais, Facebook, Instagram e LinkedIn. Também os convidamos... Acho que travou aqui. Também os convidamos a se inscreverem em nosso canal do YouTube. Acho que vocês já estão vendo a tela aí. Danfoss Brasil, onde poderão encontrar alguns dos nossos webinars gravados, cursos, treinamentos, lançamentos mais recentes e outras novidades. Em nosso site, você buscando por Revista Solutions na pesquisa, também poderão encontrar a nova edição, onde poderão ver os casos de êxito, aplicação de produtos e novidades relevantes. Aproveitem também para apontar a câmera do celular no QR Code ao lado para acessarem a nossa agenda de webinars em nosso site. Caso prefira, também vocês podem acessar esse site digitando em seu navegador webinar.danfoss.com.br e poderão se inscrever gratuitamente em todos os conteúdos e webinars que vocês quiserem. E para finalizar, se tiver alguma dúvida, entre em contato conosco pelo serviço de atendimento ao cliente. Mais uma vez, pedimos a todos que respondam a nossa pesquisa de satisfação ao final da transmissão e não se esqueçam de fazer o download do seu certificado. Agradecemos a sua participação e esperamos nos encontrar em nossos próximos webinars. Até logo. Falou, gente. Obrigado. Um abraço a todos. Um abraço. Obrigado, pessoal.